E aí um dia eu dormi e tive um sonho que eu matava ele. Matava literalmente, a faca. Sabe assim, quando você pega o bife e fazia assim, via aquele sangue no meu rosto? Então assim, geralmente a gente ouve coisas na nossa infância. O que isso me fez sentir e acreditar? Não tenho valor, não sou amada. Quantas coisas geraram em mim que me fez ter determinados comportamentos que, se eu não soubesse, tornam a minha identidade. E eu passo a me portar e comportar de acordo com essa mentira que foi colocada. A gente não aprende no falar, a gente aprende no que a gente vê, no que a gente sente. O meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele falava assim, se você não tiver dinheiro no bolso, você não é nada. Eu ia lá pra Ilha de Caras, eu tava saindo em revista, eu tava com um monte de artista o tempo inteiro, mas eu voltava pra casa, eu tava entristecida. Aquela famosa frase que tem, que existe um vazio que é do tamanho de Deus, porque aí não tem nada que preenche, que vai preencher, que não seja ele. Estamos começando mais um episódio de Elas do Texas! Howdy! E hoje temos... Sorry. Hoje temos uma convidada. Nunca vi isso, gente. É um welcome. Tudo que tem Howdy-O, amiga. Howdy-O. Amiga, tudo Até tem. eu sei. Eu não No aeroporto, nas camisetas do Texas. Como são? Mas texano, isso é um linguajar texano. Oh, how are y'all? Agora entendi. Você fala how are you? Eu não sei nem Mas é howdy. Howdy-O. É porque, gente, o Texas tem o próprio dialeto. acento. Texas é Texas. Já que é elas no Texas, a gente tem que explicar. Primeiro, peraí, vamos dar as boas-vindas pra vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas, maravilhosas. Bem-vindas. Aí vocês estão vendo já que aqui a gente é assim, né? A gente Soltas. começa conversando, assuntos aleatórios. Assunto no outro. Nós não Mas é estamos tudo presas, não estamos presas em script aqui, nenhum. Não estamos. Zero, a gente não faz script. Mas vamos dar a honra de Apresentação apresentar a nossa... maravilhosa Clara, linda. Eu aprendi uma coisa com uma mentora que eu tenho. A gente não apresenta os convidados, porque quem conhece você é só Deus e você. Uau! Então, eu gostaria, pra gente começar bem aqui o nosso programa, que você se apresentasse. Uau, para as nossas que máximo. amigas. Olha, gostei. Agora que ela fala, depois que eu já tô 3 anos no podcast, gente, apresentando o povo. Hoje que ela fala isso. Aprendeu. Aprender. Tudo a gente aprende. Também Tudo tem aprendi seu hoje. tempo. Tudo tem seu tempo. Também aprendi hoje. Então tem que falar sobre mim? Sim. Dá um resumo. Mas de sobre verdade. Quem é a Clara. Nem fala. Clara é isso. Clara é... Eu sou engraçada, eu sou alegre, eu tenho consciência que eu carrego a alegria de Deus. Amém. Eu tenho consciência que eu carrego a presença dele. Eu gosto de estudar, eu posso falar que eu sou inteligente porque eu sou mesmo. Eu vou falar assim, não sou, gosto de estudar, eu sei falar de vários assuntos. Eu sou família, eu sou amiga, eu sou uma pessoa que você pode confiar em mim, que eu vou te servir, buscar fazer o que eu posso de melhor para que aquela pessoa fique bem. Eu busco ser mais parecida com Jesus diariamente. Então, assim, eu quero de verdade viver nessa terra refletindo a glória de Deus. Amém. Sendo aquilo que eu nasci para ser. Então, essa é minha consciência, essa missão. O que Deus colocou nas minhas mãos que hoje eu posso entregar e servir para o mundo. Ai, que coisa linda, tá vendo? E isso é uma fala específica de alguém que tem muita clareza da identidade dela em Cristo. E isso é um assunto que eu acho importante a gente conversar sempre, né? Que a gente sempre... Aliás, esse é um assunto que faz parte das nossas conversas sempre. Porque a gente entende que enquanto a gente não entende a nossa identidade em Cristo, a gente nunca vai conseguir ser o que Ele nos fez pra ser. E qual é a identidade em Cristo? Como que você define a identidade em Cristo ou sua identidade que você acredita que você tem? Qual é a diferença? Porque você fala, a minha identidade é em Cristo. Eu falo a minha identidade, não coloco em Cristo. Porque qual que é a diferença? Porque, na minha opinião, depois você me corrija, porque a Clara que é a expert aqui, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Mas assim, na minha opinião, a gente passa a vida toda meio que colando post-its. Coisas que eu ouvi quando era criança, alguém falou pra mim que eu era essa menina desorganizada, essa menina bagunceira, você não sabe fazer, você não começa, você não termina o que você começa, isso tudo vai ficando colado. Aí eu Tantas coisas, começo a criar... conta as coisas boas. Exato. Só que normalmente o nosso subconsciente, ele grava muito assim, por alguma razão, as coisas ruins, a dor. E aí isso vai se tornando parte da minha identidade. Eu vou colocando esses post-its, coisas que eu vou começando a acreditar, que são as famosas crenças limitantes, que eu acabo, depois a gente descobre que são limitantes, né? Mas geralmente é uma identidade que foi o mundo que me deu, não foi Deus que me deu, porque o que Deus fala de mim é outra coisa. Deus não fala que eu sou desorganizada, que eu não terminado, que eu não começo, que eu não faço nada direito, ou que eu sou chata, que eu sou... Deus não fala isso de mim. Deus fala que eu sou amada, Deus fala que eu sou sarada, que eu sou separada, que eu sou maravilhosa
poderosa, filha do rei. Essa é a identidade que eu quero. Porque é o que ele fala sobre mim. O que o mundo fala sobre o que eu sou, não importa, não deveria importar, mas é o que fica no nosso subconsciente. E aí a gente tem que fazer depois, quando você entende isso, toma consciência, fazer um trabalho de reconexão, né? De voltar mesmo pra sua essência e entender o que Deus quer de você. Falei certo? Muito! Incrível, exatamente isso, Gladys. Porque, assim, as dores geram em nós sinapses neurais, conexões. O nosso cérebro, ele tem essa conexão, esse caminho neural. Então, assim, geralmente a gente ouve coisas na nossa infância, vive cenários de dor. Eu, por exemplo, com o divórcio dos meus pais, com o abandono, o que isso me fez sentir e acreditar? Não tenho valor, não sou amada. Quantas coisas geraram em mim que me fez ter determinados comportamentos que, se eu não soubesse, tornam a minha identidade, que na realidade não é isso, e eu passo a me portar e comportar de acordo com essa mentira que foi colocada. Então a palavra do Senhor nos diz: eu te amei antes mesmo do seu nascimento, eu te gerei no ventre da sua mãe, eu te chamei pelo nome, como a gente estava cantando aqui, você é preciosa, eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu filho por você. Então são palavras de Deus que trazem para nós a consciência, que afirma a sua identidade, que afirma a nossa identidade e a nossa capacidade também nele, né? Porque muitas vezes a gente, eu não dou conta. A palavra de Deus nos diz que ele nos capacita, que é dele que vem todas as coisas. Então, quando a gente tem isso, o nosso cérebro, que a gente precisa entender que também tudo é neural. Então, o nosso cérebro, ele começa a funcionar e ser guiado pela verdade, não pela mentira. Tanto a importância do que você fala, né? Do que sai da sua boca, né? Do que você vê, mas principalmente do que você pensa. A palavra de Deus nos diz que assim como você pensa, você é. Provérbios 23, 4. Se não é trocado. Tem outra parte que João nos diz assim: que seja próspera a sua vida, tudo te vá bem, como é próspera a sua alma. Então, quando a gente fala de alma, nós estamos falando de mentalidade. Então, da forma com que você pensa, aí naturalmente comporta, fala, sente e vive, é o que vai trazer essa prosperidade, que não é essa prosperidade de dinheiro, de riqueza que muitos colocam. É uma vida próspera em que todas as áreas da nossa vida a gente está crescendo, a gente está avançando, a gente está sendo mais parecido com Jesus. Evoluindo. Amém. Porque essa falta de identidade nos leva para outra parada, né? Que é a validação, a constante busca de validação. Porque se você não sabe, se a gente não sabe o que a gente é, se a gente duvida da nossa capacidade, se a gente duvida das nossas potências, a gente vai acreditar no que nos foi dito. E aí a gente vai ficar o tempo todo buscando alguém para validar a gente numa coisa que nem a gente acredita, né? Buscando alguém, buscando coisas para validar e buscando, né, onde não tem. E onde não vamos conseguir essa validação, não vai preencher. Por isso que todo mundo fica naquela busca. Mas eu tenho tudo. Tem tanta gente que fala isso, né? Principalmente no mundo artístico. Mas ela tem tudo. E principalmente quem tá de fora. Ela tem tudo. Gente, se eu fosse ela, tem dinheiro, tem fama, tem carro, tem não sei o quê. Por que a menina tá depressiva? Por que a maioria dos artistas são depressivos? Se matam, né? E a droga, o vício. Tudo tentando preencher essa falta de identidade. Deixa eu fazer uma pergunta, você como artista, que eu sempre vi isso e tenho essa curiosidade, por exemplo, como historiadora, né? Então eu amo ver documentário e estudar a vida das pessoas. E sobre a música brasileira, que é uma música incrível, né? A MPB, a gente pega os grandes artistas, e se a gente até tá falando assim, da Whitney Houston. Então, assim, se a gente pega a música brasileira, a gente vai ver como se fosse um padrão de como morrem, de como vivem, né? Então vamos colocar Cazuza, Tim Maia, Elis Regina, Cássia Eller, Renato Russo. A gente vê todos esses documentários e você fala assim, cara, morreu mesmo padrão. basicamente da mesma forma. E aí a gente vê a fama, os maiores, um nível de talento absurdo, imensurável, mas uma dor na alma que não existia, insuportável. E aí a pergunta é, como que uma pessoa, por exemplo, vai fazer esse show com centenas de milhares de pessoas e todo mundo ali aplaudindo, yes, aquela coisa, e ela entrega ali o melhor, porque é uma entrega, e volta pra casa, assim. Você que viveu nesse backstage, como que é isso? Eu sempre tive essa curiosidade de... Eu não sou a entrevistadora, né? Não tem jeito, gente. Ela vai pra ser a entrevistadora.
Não convida mais. É a última vez que vocês vão ver o nosso podcast. Amiga, vou ser assim, bem sincera, porque eu parei justamente nesse ponto aí. O que aconteceu comigo, eu tinha todas as... Eu sempre tive o talento e graças a Deus as oportunidades apareceram. E eu era muito ingênua. A gente fui muito criada assim numa bolha, e quando a gente foi pra São Paulo, eu tinha, sei lá, 20 anos, pra seguir carreira e tal, morar sozinha, aquela parada toda. Na hora que eu descobri esse mundo de fama, de tudo, me assustou muito, porque não ia de acordo com o meu caráter. Seus princípios e com os princípios que eu fui criada e com as coisas que a gente aprendeu durante toda a vida. Foi totalmente contra. Então foi um choque pra mim. A gente vai entrando, não, mas isso daqui, você começa a ser permissiva com algumas coisas que você já não era. Eu acho que é isso que começa a te dar te entristecer na alma, porque você começa dá um vazio. A se colocar em posições que você fala assim, eu não sou assim. Porque você sai do ser pra ir pro ter. Então assim, as pessoas me amam pelo que eu faço, me amam pelo que eu tenho e não pelo que eu sou. E aí isso quando me deu eu choque. entro nesse lugar de ser amada pelo que eu tenho, pelo que eu faço, eu preciso me sustentar nesse lugar. Sim, e isso aí me deu um choque, assim, gigantesco, que foi a hora que eu parei, porque foi realmente, vou falar de novo, né, foi uma situação que eu tenho muito nítida hoje, que a minha mãe sempre me acompanhou, por medo mesmo dessa parada de tudo, né? É uma... Obscuro. Principalmente pra mulher. Né? Então, assim, o pessoal te compra mesmo, eles acham que você tem um preço, é uma moeda de troca. E quanto mais você nega, que foi o que aconteceu comigo, quanto mais eu negava, maior vinha aparecendo a oferta. Então, assim, foram coisas de apartamento, de carro, de viagem, de propostas de trabalho, vai trabalhar na Globo, vai não sei o quê, mas sempre, vamos viajar comigo? Vamos jantar? Me apresenta pro teu amigo? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Era sempre um mar. E isso na última reunião que eu tive, que eu estava com uma proposta desse tamanho para realizar minha carreira, com todos os programas e rádios e vida organizada. E aí o empresário virou pro outro que ia pagar tudo, né? Mas arruma ela pra mim. Aí acabou meu mundo, assim. Eu falei assim, quer saber? Vou largar essa bagaça. Não quero mais saber disso. Grilei. Não, isso não é pra mim. Pra eu voltar pra casa, pra eu ter tudo. Eu ia lá pra Ilha de Caras. Eu tava saindo em revista. Eu tava com um monte de artista o tempo inteiro. Mas eu voltava pra casa, eu tava entristecida. Muito legal, porque isso você colocou seu valor, entendeu? Eu deixei as pessoas colocarem meu valor. Mas aí nesse posicionamento, você falou assim, eu não tenho preço. Eu não tenho, nisso aí não. Eu não sou comprada. Eu não sou isso comprada. Que foi uma coisa legal, que é uma coisa que é legal a gente acrescentar aqui também, da importância da base familiar. Da estrutura familiar na criação, na hora que, desde pequenininha, né, até o adulto. Porque se ela não tivesse a base que meus pais deram... pra ter caído era daqui rapidinho, pra mim, né? Porque deslumbra, né? Um deslumbre, né? O Satanás é tão poderoso que ele te oferece tudo que você sempre sonhou ali. Você fala assim, nossa. Que é esse mundo que ela falou, do stage, né? Do brilho, de todo mundo sucesso. Porque você se é preenchido com palmas, gente. É uma coisa louca. E eu fui uma pessoa, é muito engraçado isso, assim, nada contra, não vamos falar religião aqui e nada, mas... Cheguei a ir numa pessoa por indicação, a pessoa olhou pra mim e falou, olha pra você ver as setas. E virou e falou todas assim, você não vai ser feliz se você não estiver num palco. Você nunca vai ser feliz. Olha as palavras você se identifica ali, né? Você fala assim, você não vai casar. Você não vai casar com o Bruno, que é meu marido. Você não vai casar com o Bruno. O seu marido é o palco. Você nunca será feliz em outro lugar. Falou desse jeito, você não vai ter filhos. Você não vai ter não sei o quê. Mas falou tanta coisa que no dia que eu me batizei mesmo, que eu tava ali no chão, batizado, recebendo o Espírito Santo, foram todas as coisas que foram quebradas. Glória a Deus. Todas as coisas. Eu falei, gente, porque eu sabia, no fundo, pela minha educação, pela nossa família, pelos meus avós, que eram tipo de Assembleia de Deus, a gente ia pra igreja desde pequena com eles. Eu sabia que ele tava errado. Eu sabia que eu não podia aceitar. Aquilo lá eu não podia aceitar. Gente, olha, pegando esse gancho do que a Andréa tá falando, a importância que a palavra de Deus fala, né? Ensina o caminho para os filhos desde que são pequenos, que mesmo que não do jeito que eu tô falando, mas é basicamente eles voltam pelo caminho, sabem para onde voltar. A gente ia para a igreja com os meus avós, a gente não era convertida, até porque na nossa crença você tem que ter consciência, né, para escolher Jesus, essas coisas. E a gente ia pra igreja com a minha avó e meu avô desde pequenininho. Eu lembro do meu avô
me carregando no colo, no trieiro, voltando da igreja à noite, sabe? E a gente não entendia o que estava acontecendo ali muito, mas a gente ia. E aquilo foi algo que a gente absorveu. Foram as sementes lançadas. E fora, eu não tô nem falando de educação em casa mesmo, né? Tô falando só dessa parte, para ver como que isso é algo que sustentou. Tanto eu posso falar por ela, para quem perdeu o primeiro, a gente é irmã. Por isso a gente tá falando. Então ela sabe tudo que passou. Porque foi a mesma As coisa renúncias, comigo, né? Então, assim, a gente teve essa base e isso foi o que tirou a gente de muita enrascada. Muita. Nisso aí, nesse Glória quesito. a Deus. E a palavra, assim, quando você fala, a Bíblia nos diz assim, ensina no caminho, que é em mais o. Então, assim, você tá dentro do caminho. Amém. Os seus avós ensinaram vocês no caminho. O exemplo é o que arrasta, não é falar. Não é falar, vai pra igreja, você tem que fazer. Vocês os viram fazendo. Sim. Você viu sua avó orando. Tanto é que você falou assim, eu sei o que eu recebi da minha avó. O que você viu, você vivenciou. Então, não é falar para, é ser para, é viver, né? E faz toda a diferença isso. Faz. Mas é isso, amiga. Assim, eu entendo muito bem esse vazio. Porque eu estive em menor proporção, claro, né? Porque quando eu percebi que eu poderia entrar num buraco, eu tirei o pé. Foi uma proteção do céu. Foi Deus, assim, muito me protegendo. Foi aquilo que a gente falou aquele dia, né? O negocinho do Mutirama, que tem as pelúcias lá em cima. Como é que chama aquilo, gente? Pega Sei lá, alguma sabe coisa. aquela máquina que dos tem machines, Aí vem aquilo é Deus tirando a gente dos lugares, Ele assim, tira. ó, dando um livramento purinho. Mas ele é tão nítido, né? misericordioso, porque ele, no fundo, ele sabia que eu sempre também... Ele sabia meus sonhos. Olha, você vê que ele é misericordioso. Quando eu larguei, eu deixei meu CD na gaveta, saí de empresário, saí de tudo. Gente, meu telefone tocou na minha casa, vem trabalhar no Faustão, vem fazer um teste. Meu telefone tocou, eu não fiz absolutamente nada. Só esperou, descansou. Porque ele falou assim, você quer uma pontinha? Vai, eu te dou. E você vai ver que não é isso. E foi justamente, assim, é muito engraçado. Foi um tempo lindo, foi tudo bom, foi maravilhoso, mas nunca foi isso que me preencheu. Pelo contrário. E é muito assim, é legal falar isso do ser e ter e fazer, né? Eu sempre cresci achando, acho que eu já falei isso pra vocês, né? Passei minha vida inteira achando que eu tinha que ter para ser. Então eu cresci, como você falou, as construções que a gente vai tendo durante a nossa infância. Eu vim de uma família que meu pai e minha mãe não têm família, então eles também foram criando as suas crenças, né? E criando seus post-it. E a gente foi, você acabou de falar, a gente não aprende no falar, a gente aprende no que a gente vê, no que a gente sente, né? No que a gente ouve. Então meu pai, desde que eu me conheço por gente, ele falava assim, se você não tiver dinheiro no bolso, você não é nada. E a gente sempre quis ter para ser. Passei minha vida inteira querendo ter para ser. Então, a melhor profissão, sempre ter o melhor carro, melhor casa, sempre melhor tudo. E não olhando para os outros. Eu falava, não, tem que ter. Tem que ficar fazendo para aparecer. Esse é meu valor. Porque esse é meu valor. E aí chegou naquele ponto que você falou. Quando você tem tudo e você olha para dentro, você fala, e agora? E chegou nesse ponto na minha vida, onde eu olhei assim e falei assim, gente, eu tenho a família, tudo coisa que eu nem queria ter. Família, eu falei, nossa Deus, foi bom, que generoso, não? E tudo, sabe? Eu olhei pra minha vida, eu falei assim, tinha tudo, muito mais do que eu sonhei na minha vida. Assim, que meus sonhos nem alcançavam, eu tinha. Mas eu tinha um vazio tão grande dentro de mim, eu falava, meu Deus, mas o que é esse vazio que não preenche, que não é nada? E você começa a duvidar de muita coisa. Será que ela é minha amiga mesmo? Ou se ela tá perto de mim por causa do meu dinheiro? Será que não sei o quê? Você começa a se duvidar quem você é. Você fala assim, mas seu valor. você acabou de falar. Você começa a falar assim, gente, mas será que ela gosta de mim mesmo? Ou ela gosta do aí você começa a se boicotar, porque você fala assim, não posso ter isso, não posso mostrar isso, porque vai que as pessoas chegam perto de mim. Sua família, você fala, mas será que realmente gostam de você? Ou só porque eu tô proporcionando alguma coisa boa pra essa pessoa? Tô ajudando. E tudo. E aí eu cheguei nesse lugar, e tem uma amiga minha que ela também é evangélica, e ela fazia coach. E aí eu cheguei e falei assim, nossa, Dani, cara, uma coisa acontece que eu não sei explicar o que é. Ela falou, primeiro é Deus, Gladys. Como que tá a sua relação com Deus? É ele que você tem que buscar. E segundo, cadê a sua identidade nisso? Porque se você tá pensando porque o outro tá perto, você não sabe nem quem você é. Porque se você soubesse, você não tava nem pensando o que a Andrea tá pensando de você. Se você soubesse quem você realmente é você agora ser. E o ter vai vir em consequência. Quanto é difícil.
você mudar, você recalcular a rota. Então, você falava assim, gente, mas eu vou comprar. Aí eu começava, vou comprar isso porque eu quero aparecer ou porque eu realmente quero. Você fica nesse lugar hoje. Você fala assim, mas isso é pra mim ou pro outro? Tô fazendo isso pra mim ou pro outro? Então você consegue se encontrar nesse lugar. Mas quando você tá no looping de fazer, você não enxerga isso. Perde. Você se perde nisso. É mais fácil de se perder. E é muito gostoso esse lugar de que tá todo mundo te colocando lá em cima, tá todo mundo te olhando, te aplaudindo. Porque não vai no nosso ego, né? Aí mexe o ego. Mas é vazio, é fraco, não sustenta. E aí você entra naquele de depressão, você entra naquele buraco mesmo que você fala, gente. Aquela famosa frase que existe um vazio que é do tamanho de Deus. Isso. Porque aí não tem nada que preenche, que vai preencher, que não seja ele. E aí ela falou assim, olha, tem acho que vocês fazem a psicanálise, whatever, tem uma roda que ela tem que girar. Não adianta as pernas, as suas rodas, né? Uma estiver faltando, não vai girar e você vai sentir se tá sentindo. Então é Deus, é família, é exercício, né? Você tem que tudo girar pra dar certo. E isso é constante, é todo dia. Você olhar para seu casamento, pros seus filhos, pra você, pra sua profissão. Tem que ser um todo dia. Você não pode faltar um. E Deus é o maior deles, né? Mas sabe o que é? Quando você falava, tem algo que é muito assim. Eu me vejo como Deus me vê. Então, Enquanto eu não tiver o olhar pra mim como Deus me vê, nós vamos estar nesse lugar. Então essa identidade é construída nessa visão. Tem um versículo que eu gosto muito, tá no livro de Números, capítulo 13, versículo 33 e 34. Presta atenção, tanto que isso é forte, que é mais ou menos isso. Deus deu a terra prometida, falou pro povo, tirou o povo do Egito e ia se fazendo essa caminhada e eles chegaram próximo à terra prometida, certo? Deus falou, aquela terra é de vocês. Eles saíram com muito ouro, eles saíram com muito dinheiro e foi uma longa trajetória. E nessa divisão das tribos, eram 12 tribos, cada tribo tinha um líder. Então nós estamos falando de homem inteligente, nós estamos falando de homem forte, de um líder de uma tribo, que era um governante, ok? Moisés, o líder de todos, ele fala assim, eu vou escolher um líder de cada tribo, porque eles vão lá espiar a terra, eles vão olhar e vão chegar e vão olhar para aquela terra. Vão falar assim, essa terra traz para mim o mapeamento daquela terra, ok? E aí assim eles fizeram, 12, retornaram os 12. Quando eles olharam, passaram alguns dias, eles falaram assim, realmente a terra é boa. A palavra nos diz, a Bíblia, que eles chegaram num lugar chamado Vale de Escol, que era tanta uva, que a uva era tão grande que eles tinham que ser 2 homens para carregar um cacho de uva. Oh, Deus abundante. Não é a abundância de Deus. Saíram da escravidão, do deserto, para chegar num lugar desse tamanho. Olha só, tudo que Deus está falando é aquilo que eles viram, ok? Quando eles voltaram, 10 falaram assim, a terra realmente é boa, a terra realmente tem isso aqui, mas a terra tem gigante e as cidades são fortalecidas. Nós nos vimos, a palavra é clara, você pode pegar na sua Bíblia bem aí agora, nós nos vimos como gafanhotos, e assim também eles vão nos ver como gafanhotos. Uau. Aí Josué, Caleb, que é um versículo antes, ele fala assim, Caleb diz o seguinte, subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente nós vamos possuir a terra, porque Deus nos falou. Olha a diferença de mentalidade de Josué e Caleb. Somente Josué e Caleb entraram na terra, os outros 12 não entraram, os outros 10 não entraram. Porque eles acreditaram, né? Exato. Então, assim, eles se viram como gafanhotos? Eles foram gafanhotos. Eles não tomaram posse daquela riqueza, daquela grandeza que Deus já tinha falado para eles. Porque eles olharam muito mais para as dores, para os gigantes, para os muros, para a dificuldade. E é isso que o inimigo quer. Ele não precisa roubar a promessa. Ele não precisa falar assim. Ele não deixa de você possuir as coisas. Mas ele rouba a identidade. Ele não permite, fala assim, não, a terra tá lá, mas você não vai dar conta de conquistar. Mas é muito pra você. A hora que você não acredita, que você não é capaz, ele já fez o trabalho dele. Exato. E o quanto é importante, né, a gente tomar posse daquilo que é nosso, né? Daquilo que é nosso mesmo, Isso. que Deus deu pra gente por direito, né? É nosso. Na época do maná, por exemplo, também, Deus deu tudo pra todo mundo lá e eles com a mentalidade de escravidão queriam voltar. Querendo cebola e ainda criou uma realidade falando assim, não, lá tem carne. Eu falei, comer carne da onde, gente? Que isso aqui não tá falando, eles criaram até mentira. É mentira, gente, como que pode? Mas tem uma outra que não tá na Bíblia, mas que é também, se a gente junta tudo, que é o que a gente chama da síndrome do impostor, né? Então, assim, foram 2 psicólogas norte-americanas, na década de 60, 70, se não me engano, então elas começaram a observar o comportamento dessas pessoas que
chegavam em lugares e que voltavam pro consultório, tipo assim, eles vão entender que eu sou uma fraude. Eu não sou tudo isso. E aí, quando eu fui estudar a síndrome da impostora, eu vi, por exemplo, Michelle Pfeiffer, eu não me lembro se tem Obama, mas se a Michelle Obama também fala sobre isso. Eu vi pessoas assim, que você fala assim, não, essa aí não é possível. Aquela que faz o Titanic, que eu esqueci o nome. Kate Winslet. E relatos dessas mulheres, assim, essa aí não acredita nela? E aí uma delas, gente, você esqueceu o nome, vocês me perdoem, mas uma delas fala assim, eu ficava gravando e quando eu saía correndo, eu não queria conversar com ninguém, porque eu falava assim, eles vão descobrir que eu não sou tão boa assim. Uau! O boicote. Uau. Eles vão saber que eu não sou tão boa, e nós estamos falando de um nível high. Então, isso é comum também na nossa mente. Como que a gente vai trabalhar isso? Mas é uma dor de quase todo mundo, gente. Todos os dias você tem que estar, né? Por isso, diariamente, o que eu tenho que fazer? Orar. Me posicionar, alinhar minha mente com a mente de Cristo. Entender assim, essa é a minha missão, eu tô aqui pra isso, eu dou conta. Promessa, mas e mudar os post-its também. Gente, não, vocês viram, porque assim, eu acho uma graça. A gente falando aqui de artista, a vida do Michael Jackson, assim, o que o cara se manifestava todos os dias. Vocês leram o que ele falava pra todos os dias que ele declarava? Todos os dias quando ele acordava? Eu sou forte. Os problemas não são maiores que eu. Eu posso disponibilizar que vocês colocarem aqui embaixo? Vai pro YouTube? Vai também. Então vou colocar uma declaração aqui do Eu Sou, que vocês colocam um pouquinho, que aí vocês vão declarar, que eu amo falar. Ótimo, vamos. Aí vocês podem colocar aqui embaixo, né? Vamos colocar. Ou então me segue no meu Instagram aqui também, tá? Aí vai estar aqui que eu vou... vamos colocar. Merchan. Tchim, 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 tchim. Que vem. Porque é maravilhoso, e funciona. E totalmente funciona. E que você acreditar. Porque ele sobreviveu fazendo isso, porque a vida inteira dele foi tão dolorida que foi um modus operandi dele sobreviver, foi ele declarar pro cérebro dele o que ele era e o que Deus pensava dele, porque ele também acreditava. Olha que gente, lindo, e a gente é tudo isso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez e ele fala, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele governe. Olha, não, a gente é muito maravilhosa. Quando eu penso na grandeza que ele me fez, a última coisa que eu posso me sentir é pequena. Olha o Salmo 139, de uma forma maravilhosa e escandalosa. Por isso que eu posso ser escandalosa, gente. Porque a palavra de Deus nos me diz isso. De uma forma maravilhosa e escandalosa, eu fui feito. Aí Davi tem uma coisa que eu amo. E a minha alma sabe muito bem. Amém. Glória. Como que eu vou crescer? Quando a minha alma sabe. Gente, é muito legal você falando isso. Agora vem na minha cabeça assim, eu sempre me achei linda, não importa o que vocês acham, mas eu sempre me achei... Você é linda, linda. A minha vida inteira. E as pessoas, eu realmente acreditei nisso. Porque meu pai sempre falou pra mim que eu era a mulher mais... Eu era a única filha, mas ele falava, você é a mulher mais linda do mundo. Mais inteligente do mundo. Nossa, e eu acreditei nisso. Que eu era mais linda, mais inteligente, mais rica, gente. E eu realmente acreditava nisso. E veio do quê? Do pai. Então, aí um dia, entendendo isso, e eu falava assim, e era muito verdade. Meu pai sempre falou isso e eu realmente acreditei. E as pessoas por fora, hoje eu olho foto e falo, Jesus do céu, ainda bem que você me pegou ali, que eu achei que eu era realmente linda. Que eu falo, ai, meu pai. E todo mundo, e as pessoas perguntam, mas por que você tem essa autoconfiança? Como que você fala que você é e você age como você é? E meu pai sempre falou isso pra mim. Ele sempre afirmou. E hoje eu entendo que a gente relaciona muito o pai com Deus, né? É o pai. Porque se o pai é a nossa figura mais forte, a figura que falou E ele te deu o destino, né? Quando falando assim, você vai crescer, você vai fazer. E quando eu escuto as pessoas falando, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, não sigo o que ele fala, me vem muito nesse lugar. Pai dessa menina físico fez tanta coisa ruim pra ela que ela se puxou os dois juntos. Porque os pais de menina que estiverem ouvindo isso aqui, prestem atenção. Gente, presta atenção. A importância da opinião do pai na vida da nossa vida, né, amiga? Não, e do homem também, porque é o pai que vai dar o destino. Mas o pai é o primeiro. Sim, mas eu quero dizer só no sentido assim, quando o pai fala pra filha, tô falando de pais com filhas, quando o pai fala pra filha que ela é bonita, não tem o mesmo peso que a mãe fala pra filha que ela é bonita. Outra pessoa, nada. Quando é o pai falando, aquilo tem um peso tão grande que ela acredita num grau, nesse grau que ela tá falando. Deve ser por isso então que eu tenho essa autoestima, assim, meu pai. Porque eu tô falando, assim, o meu pai fazia a mesma coisa com a gente. Ele também, pra mim, eu entender depois que eu não era a mulher mais bonita do mundo. A última bolacha do... A última bala que matou Kennedy. Eu entender que eu não era.
Foi assim, meu mundo caiu. É isso, eu acho legal, reforçar a importância da figura masculina paterna na sua filha. Sim. Porque eu acho que eu sou o que eu sou, que eu falo, minha mãe teve ajuda, mas eu sempre olhei pro meu pai, o que ele tá... E tanto esse ter do fazer veio dele também. Tanto Sim, porque ele falou pra você, falou né? pra mim. É, E ele falou assim, olha, e ele falava nisso? assim pra mim, ele falava assim, a minha maior decepção vai ser um dia você querer ser e falar assim, eu sou dona de casa. Oxê. Eu sou sua mãe, porque eu não tô investindo em você pra ser isso. E olha, até um pouco tempo atrás, até eu ter conversado com ele, isso era minha identidade. Sim. E eu me sentia fracassada real. Eu falava assim, gente, eu não sou o que era pra eu ser, porque eu não era assim que era pra eu ser. Porque você pegou a identidade que ele te deu. botou. O seu post-it foi ele que foi colocado. E assim, demorou muito tempo. Até um dia ele virou assim pra mim, ele falou assim, comprei uma coisa lá no Brasil, daí eu fui mostrar pra ele feliz, a filha do pai. Ele falou assim, mas não foi você que comprou. Seu marido que te deu, né? Não é seu. Então, a gente vai... Eu falei, nossa, e agora? Eu não sou essa pessoa. Como que eu queria que eu fosse? Mas se eu não tivesse descoberto em Deus quem eu era, eu ia estar num buraco agora. Eu falei, não. Ia te derrubar. É a hora que Essa é a opinião dele. Exato. É só a opinião dele, né? E a gente tava falando sobre estar alinhado, claro, alinhado com Deus, né? E hoje, eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuicidência sempre. Hoje de manhã foi essa palavra, eu pedi uma palavra pro Senhor, até a gente estava conversando aqui e Deus me deu uma palavra e ela vinha exatamente falando disso, assim, queria que você ajudasse a nossa audiência e a gente também, né? Quando a gente fala de alinhamento com o Senhor, na prática, como que é isso? Leitura da palavra, oração e tempo com Deus. Não tem como. Por exemplo, anota aí. Todos o tempo vocês com Deus é na casados. oração, né, amiga? Mas assim, ser Praticando. intencional pra isso. Como que você conhece o seu marido? Passando tempo com ele. Qualquer pessoa. Como você conhece uma... É porque eu quero levar pra intimidade. Sim. Ter intimidade. Ter intimidade. Porque às vezes, até por exemplo, no casado, você pensa assim, eu atendo muitas mulheres, tem intimidade como relação sexual, mas fala assim, eu não conheço. Mora na mesma casa e existe a distância. Existe a distância. Dizem porque que orar junto é mais íntimo do que relação sexual. Porque no sentido assim, o coração tá de verdade aberto, não é toque, não é prazer, não é química, não é carne, né? Então, passando o tempo. Vocês são casadas aqui há muito tempo e sabem disso. Então, o tempo que você passa, o ouvir o outro, tá junto, o ouvir o coração do outro te deixa mais pertencente. E o próprio silêncio, né, amiga? Eu falo assim, num casal, o silêncio fala muito. Fala, Porque às vezes você não se permite nem ter o silêncio. Você vê uma intimidade linda de casal, é quando os dois estão em silêncio e tá tudo certo. Tá tudo bem. E quando se fala no olhar, né? Total. Então, esse lugar de alinhamento é passando o tempo. Eu só conheço aquilo que eu gasto tempo, aquilo que eu entendo. E aí vocês vão falar, como? Leitura da palavra, oração. Não tem outro caminho que não seja a palavra de Deus. Porque eu não sei como Deus fala comigo. Tem gente que fala assim, eu não sei como que eu ouço a voz do Senhor. Abre a Bíblia. Sim. Abre a Bíblia, leia a palavra, estude a palavra, né? Que você vai ver ali todos os princípios, os valores e ele falando com você diariamente. Louve, né, amiga? Louve, né, a Clara Clarinha? falou um negócio legal. Estude a palavra, porque muita gente pensa que a Bíblia é livro para ler. Bíblia não é livro para ler. A Bíblia é livro para estudar, realmente pegar a caneta, sentar numa cadeira, né, num lugar de preferência, porque eu tô falando porque eu lia muito a Bíblia deitada. O que eu faço de vez em quando também é bom, mas assim, tem um momento que eu gosto de sentar ali na minha escrivaninha, acender a luzinha, pegar meus highlighters ali e estudar mesmo, e falar o que ele tá querendo falar aqui comigo, que foi o que eu tava fazendo hoje de manhã, enfim, que a gente tava conversando aqui, que foi essa palavra do alinhamento, que eu quis te perguntar. Porque eu falei com o Senhor, falei, Jesus, como que eu posso estar cada vez mais alinhada com o Senhor? Porque aí ele vai te dando direcionamento. Por exemplo, tem algo no seu coração, você vai estudar a palavra, você diz, nossa, isso aqui é assim que eu vou fazer. Essa é dessa forma. Não, esse caminho não está condizente com a palavra, eu não vou por esse lugar. Entendeu? Então... Você conhece o caráter dele. Aí conhece você sabe o caráter dele, exatamente. Aí você vai aplicar no seu dia a dia. Por isso que a gente fala a Bíblia como o livro milenar, né?
Nós vamos ver ali, começa em Gênesis, nós temos o Pentateuco, enfim, toda a característica de um povo. Foi até parte da minha conversão, foi lendo a palavra. Claro, como você se converteu? Foi lendo a palavra, porque eu lia a palavra e eu chegava na universidade, aquilo era contextualizado para mim, porque eu estudei história. Então, eu lia a palavra via Ur dos Caldeus. Chegava, estava estudando Mesopotâmia. Tem 4 rios, Rio Tigre, Eufrates, não sei o que. Eu chegava assim, o Rio Tigre. Tudo para mim foi contextualizado. E conectando. Então, vou estudar Grécia e Roma. Chego lá no Novo Testamento, Grécia e Roma. Então, tudo isso para mim foi básico. Então, como que eu me converti de verdade, assim, entendi? Eu quero seguir isso aqui, porque cristã eu sempre fui, porque minha família é católica, mas agora eu quero seguir a palavra, eu quero seguir a Bíblia, foi lendo a palavra. Isso faz toda a diferença. A gente estuda tanta coisa, né? Tudo que a gente quer investir, a gente estuda. Você passa tempo. Você passa tempo, aí não quer fazer com... Não, e independente da religião, eu acho que a gente já conversou sobre isso. Eu também sou católica, assim como a família da Clara. Eu cresci numa família que minha mãe acredita muito em Deus, que a gente reza muito, a gente pede muito. Eu estava falando isso pra ela um dia vindo pra cá, que eu falei assim, eu não tenho essa necessidade ainda da conversão, da forma que vocês falam, porque o meu Deus é tão forte, é tão powerful, como os seus. Como não, é um Deus só. É o mesmo. Mas da forma que você fala, da forma de... Às vezes tem aquela distinção, porque eu sou evangélica, você é católica, não pertence. A gente tem uma visão de... Mas tem. Não vamos ser hipócrita. Tem. Não, tem. Mas a gente não usa isso. Não, por isso que a gente tá junto. Se usasse, não estaria nem aqui. Não, e eu acho, assim, Deus na minha vida é tão maravilhoso, e a gente acredita, na minha casa, minha família, que na oração, no joelho e no chão, as coisas acontecem, a gente escuta Deus. E a gente não é muito de ler a Bíblia, porque o católico não é muito de ler a Bíblia, mas a gente é de pedir para que Deus nos dê uma orientação. E essa orientação vem através de pessoas, vem através de uma frase, vem através de qualquer coisa. E eu sempre acreditei muito nisso. Então, Deus sempre foi o meu guia de tudo, todas as decisões da minha vida, tudo que eu vou fazer. Eu vou abrir um negócio, eu pergunto pra Deus se tá certo. Se eu tenho que continuar, eu pergunto pra se tá certo. E se não for pra ser, eu falei, me tira. E é o que você falou, é uma pinça. Ele vem aqui e fala assim, não pertence aqui não. Eu acredito muito nisso. Então, o que vocês falam é super válido, não só para os evangélicos, mas para qualquer religião que acredite em Deus e que sigam a palavra e que pratiquem a palavra. Que você tem que praticar também, não adianta. Que nem na nossa igreja tem os 10 mandamentos. Se você seguir aqueles 10 mandamentos, que é muito difícil, você já tá com um pezinho perto de Deus. Já tá chegando ali perto. Olha lá, as 3 não concordam com a carinha dela. A gente achei bonitinho. É verdade. A gente pensa que os 10 mandamentos é difícil mesmo. Mas a gente fala na igreja católica que nós somos humanos, né? Você só precisa fazer os 10 mandamentos. Você seguir os 10 mandamentos. Gladys, você tá tão correta que ali os 10 mandamentos é Deus entregando a civilização pro mundo. Você consegue imaginar que antes desse cenário nós estamos falando de um povo politeísta, com uma lei que eles chamavam lei de talião, olho por olho, dente por dente. Sim, se você vazava lá e mata. Então assim, matar era uma coisa muito comum. Nós estamos falando de uma coisa que mata, vamos matar. Não gostei tipo dela, assim, não gostei, manda matar. Entendeu? Roubou. Aí eu amo vocês, viu, gente? Coraçãozinho. Roubou, corta a mão. E quando a gente pega o princípio de talião, era essa forma que vivia. Então, mulheres, quem ou quantas eu quiser. Exato. Assim, pegou a questão do politeísmo, de ter muitos deuses. Então, quando a gente estuda os 10 mandamentos de acordo com a Torá, e a gente vê, Deus está trazendo um código civil, um alinhamento de civilidade para o povo. É isso aí. Então, toda essa regra não é para seguir uma regra. Uma religião ou não. Não, é para que vivermos o povo bem, né? cresça. E aí a gente pode pensar, por exemplo, direitos humanos, nós não vamos matar, a gente não vai roubar, a gente vai ficar propriedade privada, não vou cobiçar o que é do outro. Então são tantas coisas que a gente vai desdobrando a partir desse cenário. E a raiz de onde que veio? Dos 10 mandamentos, da Torá sendo entregue, sabe? Desse relacionamento de Deus. E aí quando Jesus vem, que tudo aponta para Cristo, quando nós temos em Jesus, ama ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o que vai receber aqui? Eu tenho um relacionamento com Deus, eu honro a Deus sobre todas as coisas. Eu honro a Deus, então aqui eu entendo, eu sigo o que Ele fala, eu sigo as normas, as regras, aí vem guardar o sábado. Eu honro pai e mãe. Então eu acho que esse é o maior princípio que tem, honrar pai e mãe.
E é honrar entendeu? Deus. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Então, isso não foi acabado, não foi abolido. De verdade, seguir os 10 mandamentos é viver numa sociedade civilizada, entendendo. Hoje, o que a gente vive, esse contexto de lei, é baseado nisso. Se a gente pega o direito romano, nós vamos ver o direito romano baseado nisso. É uma questão entendeu? de sobrevivência. Isso ia todo mundo se matar, né? Não Então ia existir lindo sociedade, você ver o amor de Deus pela humanidade falando assim, eu tô enviando um caminho para vocês, para que vocês de verdade sigam, cresçam, prosperem, avancem em amor, em respeito, em entrega. Mas e aí eu acho, só vou completar que eu acho que só você consegue fazer e seguir os 10 mandamentos se você realmente entende Deus. Se você realmente entende a Bíblia, se você realmente acredita em Deus, que Ele é o nosso poder e a única solução, o único caminho. Porque tem gente que não vê lógica nenhuma, não faz sentido. Por isso que ainda existe guerra. Por que eu não vou matar o outro? Qual que é o sentido? Ele me fez mal? A justificativa sempre vai ter, né? O ser humano adora justificar, né? Então, e eu acho muito legal assim, que eu aprendi, deixa eu falar rapidinho assim. Eu aprendi isso na minha vida. Minha mãe e meu pai sempre falavam isso. Tudo que você não pode contar pro outro ou que você faz escondido tá errado. Você não precisa nem falar pra mim. Você fala assim, nossa, eu vou fazer isso aqui escondido porque fulano não vai ver. Deus tá vendo. Que máximo. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Então, tudo que você tem que esconder, você não pode falar pro outro, tá errado. Olha. Porque tudo na sua vida, eu posso contar pra você. Se eu sei que eu tô andando nos princípios, nos meus valores. A verdade, a luz, ela é clara. Então, a partir do momento que eu falo assim, nossa, não posso contar isso pra Clara. Tá errado. Você tem tá uma fazendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não tá certo. Existe algo tão simples e tão profundo. E eu falo isso para minhas filhas hoje. Ela falou, mãe, eu falei assim, tá certo. Eu falei, se a pessoa esconde de alguém, você tá prejudicando alguém, então tá errado. Você não precisa nem me perguntar. Tá errado. Tal da autoanálise, né? Tá errado, né? Porque se todo mundo fizesse a autoanálise, né? Ô, negócio importante, né? Mas a gente tem medo do espelho. Aí você fala, não quero ouvir. Porque eu vou falar, o espelhinho dói. O espelho se não dói. for algo intencional de você virar e falar assim, não, beleza. Agora deixa eu Examine cada um a si mesmo. A si mesmo. Esse é o mais difícil. É tão bom, né? Se você examinar os outros, né? Apontar os outros. E eu aprendi uma coisa muito legal. Assim, ai, gente, é tão coisas que eu tô aprendendo, puxando a minha mente. Que fala na Bíblia, né? Deus ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E fala muito isso, eu aprendi muito isso de Deus, assim, que não é... Eu tenho que amar você, mas eu não preciso conviver com você. Mas é diferente de gostar. Agora deixa eu explicar por quê. Eu entendi isso na minha vida, então eu posso amar e assim, honrar a sua vida e querer seu bem, mas eu não preciso conviver com você. Mas é por causa da nossa língua. O amor no português, ele é amor. Tipo assim, o amor é geral. O grego... que é existe ali, a diferença, né? Aí existe o amor eros, ágape, filo e o outro que eu esqueci o nome. As 3 formas de amor, né? Não, são 4. Não, eros, são 4. ágape, filo e esse outro que eu esqueci o nome. GPT, depois a gente... Põe no chat a gente põe, você vai e saber. a gente anota. Aqui é a diferença. O filo, que é o amigo, o eros, que é o desejo, o ágape, que é Deus conosco, e esse outro de outra forma. E a gente não. E a gente acha que eu vou amar, vou ter que conviver. Vou amar, eu tenho que gostar. Aí gostar sou eu e você. Eu gosto das coisas que você gosta, eu gosto de rir com você, Agora tem gente que eu não gosto. E tá tudo bem, que é onde entra na rejeição. Você não precisa conviver. Então, assim, você tem que amar o inimigo, como Jesus fala, porque naquele momento... Pensa bem, que loucura ele falar para amar o inimigo, porque o povo estava sendo perseguido. O inimigo dos judeus eram os romanos, matando igual água. Então, pensa você amar uma pessoa que acabou de matar seu filho, que você sabe que é surreal, né? É surreal isso. Então, o amor... Não pode ter a capacidade humana, né? Por isso você tem que estar muito elevado. Exato, porque com o humano você não vai. Não vai amar. Agora, a convivência é diferente. Não é todo mundo que você quer estar junto. E muito por isso, mesmo relacionamentos entre família, irmãos, primos. Eu posso amar meu irmão, mas às vezes não dá pra conviver. E tá tudo certo, você honra, você ama. Até Jesus, ele escolheu, ele amava todo mundo, ele não virava as costas pra ninguém, mas ele escolheu pra andar junto 12. E pra ser dos 12... E dos 12 tira 3. Pra que era e bem a casa junto. Que ele ia, só tinha uma casa que ele ia, que era lugar que era Betânia, a casa dos amigos. Então você presta atenção como é que era, né? Isso aí. E cai muito no perdoar, né, Clarinha? Fala um pouquinho também da questão do perdoar, né? Porque a gente confunde
Muita gente confunde muito a questão do perdoar Com conviver. com conviver. Você já teve que perdoar muita gente na sua vida? Eita, todo dia, 70 vezes 7. Mas tem Conta uma história. essa coisa do Eu perdoar e do conviver. A maior né? história de perdão que eu tenho, assim, que é a do divórcio, né? Ai, verdade. Então, eu conto muito assim essa história, eu conto um pouco no meu livro e falo, perdão é uma decisão, porque eu fui agredida fisicamente. Então, eu vivi esse cenário muito dolorido. Isso gerou em mim muita raiva, Trauma. muita dor. Amiga, foi trauma, mas eu tinha muito mais raiva. Eu queria matar de verdade. Então, assim, eu tive um sonho e eu queria realmente que ele pagasse por aquilo que ele fez. Porque pra mim ele tava roubando meu sonho de ter família, de viver o que... Você não merecia aquilo, né? Exato. Mas assim, pra mim era que ele falou assim, cara, você é uma pessoa ruim, por que você chegou perto de mim, entendeu? Sim. E aí um dia eu dormi e tive um sonho que eu matava ele. Matava literalmente, a faca. Sabe assim quando você pega o bife e fazia assim, via aquele sangue no meu rosto? É uma cena muito forte. Eu acordei assustada. Olha o editor fazendo. Acordei assustada, meu coração, né, acelerado. O que é isso? Tipo, nunca. E aí eu orando, né? Por isso a importância da oração. Deus falou assim, é isso que tá no seu coração. Eu falei, não. Ele falou assim, é isso que tá no seu coração. Uau. Você precisa perdoar. Eu falei assim, tipo assim, não tem como. Porque eu pensava que perdão, assim, perdoei. Perdão é uma decisão. Da boca pra fora, né? Perdão é uma decisão, é uma coisa diária. Porque imagina, foi Que vem aquela imagem na sua cabeça todas as vezes você fala sobre isso. como você disse, um trauma no meu cérebro, uma conexão neural de dor que não vai apagar. E não vai ser falando eu perdoo, acabou. Então é uma decisão todo o tempo. E cada vez que eu lembrava disso, com a raiva, com o ódio que eu sentia dele, imagina o nível de cortisol de tudo no meu corpo gerando essa amargura. Você acaba virando uma pessoa amarga. Sim. E aí, tá, Deus, então tá bom, vou perdoar. Mas pelo menos ele tem que ter um acidente de carro. Eu tinha que ver. Que acontecer alguma coisa pra que eu seja vingada. É possível. É possível que ele vai ficar de boa na lagoa. Eu tinha que ver. Aí orava. Tá certo, claro. Não, tá. Ah, tá bom, Deus. Não tenho mais que essa vontade do carro, mas pelo menos um braço quebrado. Eu tinha que ver. Até eu entender que ele falou pra mim assim, minha filha, eu sou um justo juiz e eu sou o Deus da vingança. A vingança não é Não é com você. sua. E aí eu falei, nossa, então o perdão foi eu me liberar desse lugar Dessa de necessidade dor de e causar de amargura, de lembrar muito. Pensa toda vez que eu ouvia, que eu lembrava, que via algo. E pra você hoje, Clara, super tranquilo. Você quer conviver? Óbvio que não. Você quer, não sei, aquela coisa onde estão, como vivem, como são, não sei. Quero saber. Não quero saber. Doesn't matter, como diz minha amiga Gladys, como é que é? Whatever. Não quero saber. Mas, perdão é uma decisão. Mas quem ganhou com isso? Você. Porque a falta do tal do perdão é o veneninho que você toma, né? Nossa, todo dia. Então eu amargurada, eu doente. Não, chega, dava falta de ar. É, porque vai pro corpo, né? Decide ali, então, já o meu manifesta. caso com o perdão é esse, assim. E eu tive uma compreensão muito grande. E quando que, claro, eu tive esse sonho, mas quando que eu entendi? Tem uma música que a Ana Paula Valadão canta. Inclusive, tem até um podcast com ela, gente. A pessoa corajosa, eu cantar pra Ana Paula sou eu, né? Não tenho tempo para perder com ressentimento, que aí eu falo... Canta, amiga. Me ama. Aí ela fala assim, não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso... Agora, mais coisa ainda. Aí a cantora... Você sabe essa música, amiga? Olha, ninguém sabe. A cantora aqui do lado. Então, quando eu ouvi essa música, assim, que aí fala assim, uma das partes... Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Eu tava pulando, porque eu sou muito animada. Não tenho tempo pra perder com Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Aí aquilo ficou de novo. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Falei, cara, eu não tenho tempo pra perder com ressentimento. Você literalmente ressignificou. Recebeu. Eu falei assim, eu não tenho, ele me ama, Deus tá comigo, eu tenho uma nova história pra viver. E eu não vou ficar perdendo tempo com ressentimento. Decisão de novo. Decisão de novo, pronto. Aí foi o perdão. O tal do comando, né? O tal do comando. O perdão foi viver essa jornada. E hoje isso pra mim é muito claro, assim. Cada vez que eu me pego nesse lugar, porque as pessoas não deixam de ferir, infelizmente eu também não deixo de ferir as pessoas.
Agora fala da que a gente falou na sessão passada, no podcast passado, sobre o posicionamento feminino. Isso é bom. A gente estava falando sobre feminino e feminismo, né? Mas, quando a gente gravou ali num podcast, eu e você falou uma coisa que tocou muito o coração de muita gente, que são os 3 pilares de uma mulher feminina. Sim. E aí, você pode falar pra gente de novo? E a gente pode falar um pouco sobre isso? Vamos. E eu acho algo tão... aquilo que a gente falou, que é simples, mas ao mesmo tempo profundo e importante. Das coisas que eu falo assim, pegue a nota. Porque a gente... Deus, quando fez a gente, Ele criou papéis. Porque o reino, ele... precisa de ordem, certo? Sim. O reino, ele é ordenado, ele é organizado. Então, cada coisa tem seu papel. E o homem e a mulher, na casa, né? Na casa da gente, a gente tem os nossos papéis também. Nenhum papel é mais importante que o outro, mas cada um tem papéis diferentes e se complementam. E o papel da mulher é nutrir, edificar e embelezar. O papel do feminino. Feminino, né? Em casa. Nutrir, edificar, embelezar. Do homem, liderar, prover e proteger, né? E aí, a toda maneira vez que a gente com sai... E toda vez que a gente sai desse Amiga, fala de novo do homem, qual que é? Liderar, prover e proteger. Entendeu aí, né, minhas amigas solteiras? Seus homens estão fazendo isso com você, gente? Ele tá liderando, ele tá protegendo, ele tá provendo? Isso, e eu vou falar. Ele mostra no namoro, coisa que a gente conversou Como já, assim? né? Pode falar. No podcast da Gladys. Tipo assim, no namoro você já vê as red flags ou não. Ou até antes do namoro, porque tem gente que fica criando expectativa. Isso. E aí que a síndrome da salvadora quer salvar todo mundo. Aquele homem já falou e a pessoa ainda tá querendo. E homem tem um trem que eu aprendi de homem. Eu vou falar da minha jornada. Minha jornada longa, anotem. A gente, mulher, floreia muitas coisas. E a gente tem mania de achar que a gente é uns alecrim dourado assim na vida, que o cara vai mudar por causa da gente. Isso. Esse é o pior de tudo, né? O cara, homem, desde o começo, ele sabe o que ele quer. E ele demonstra. E ele demonstra, Ele não finge, ele não fica, ele não faz joguinho, ele não faz nada disso. Se você sente que o homem não tá muito assim com você, ele não está. Não fica achando que será que vai conquistar? Mas se eu pudesse fazer isso, eu fizesse aquilo, né? Assim, não, mas será que hoje o dia, o trabalho dele foi um dia pesado? Gente, essa é outra. A gente justifica o cara o tempo inteiro. Quantas vezes? O tempo todo a gente fica pensando, será que foi isso, será que foi aquilo? Ele não tá afim de você. Sabe aquele filme? Ele não tá afim de você? Ele não tá, entendeu? Porque quando ele tá, ele vai atrás, ele fica insistindo, ele fica chato, ele fica coisa. Para de criar historinha. Exatamente. Tipo assim, ainda mais hoje. Para de ser disponível. E não é disponível. Esse é o principal, né? A lição de papai, não ser disponível. Não ser disponível. E é a coisa da migalha, né, gente? Que hoje em dia, com esse mundo virtual, tá pior ainda do que na época minha, por exemplo, assim. Porque hoje em dia as pessoas acham que like eu quero casar com você. Prova de amor. É alguma coisa. Fala, mas ele curtiu minha foto. Mas ele curtiu minha foto. É um sinal. É um sinal. Cristo, ele não quer nada com você. Porque se ele quisesse, primeiro que ele não vai deixar você aí rodando disponível para outro vir pegar. Porque o homem, quando ele quer, ele quer. Isso é nítido. Aí a gente volta na identidade, né? Porque se eu sei quem eu sou, o seu valor que eu tenho... Você não é esse daí, não vai te pegar, né? Não aceita. Meu amor, sei quem eu sou. E aí onde eu falo, por isso que eu sou tão apegada nesse assunto da identidade, porque foi isso que me pegou na minha vida inteira até eu conhecer meu marido. Mas resumindo, a minha vida toda até eu conhecer o Marcos, eu só fiz besteira. Eu só escolhia a pessoa errada. Por quê? Porque eu tava errada. Porque eu atraí esse tipo de pessoa. Eu falo assim, esses dias eu recebi uma pergunta, né, no meu Instagram. Como que você faz pra viver solteira e tal? Eu falei assim, cara, você tem que se tornar essa pessoa que você quer que o homem seja. Então, por exemplo, eu não vou ser quando eu casar com ele. Eu já tenho aquilo que eu já sou, eu já tenho valor. Porque eu sei a pessoa que eu quero, o jeito que eu quero. Então, ele também vai saber. E se eu quero nesse nível, eu preciso estar nesse nível. Isso aí só e é isso que você vai atrair também. É óbvio. Isso só comprova a minha história com o Marcos. É assim, tipo, antes da gente se conhecer, eu tava fazendo a carta de como eu queria meu marido e vendo como que eu tinha que fazer, o que eu tinha feito errado. Foi quando eu comecei com autoconhecimento, essas coisas, querer conhecer o Tony Robbins, essas coisas. E aí foi quando eu comecei a pensar na coisa do autoconhecimento. Não, peraí, mas o que eu tô fazendo que tá dando errado? E nisso eu não sabia, hoje eu sei, ele também tava fazendo o mesmo trabalho.
Porque ele também fez Ele uma também carta. foi quebrado. Isso, Teve a história teve dele. a história dele. E ele tinha noção que ele tinha que se tornar antes a pessoa que ele queria ser pra ele conhecer quem É ele o que eu queria. creio. Entendeu? Então, assim, eu sou a prova viva, tá? Que isso acontece. Só vou falar uma coisa que as pessoas, meus ex-namorados, as pessoas podem falar e que é verdade. Eu nunca achei que eu merecia menos que um homem fizesse por mim. Nunca achei, amiga. Tá eu vendo nunca, que eu coisa nunca achei que eu maravilhosa? pertencia. Se eu tivesse que dar um passo maior do que o dele pra mim, não servia. tava- Nunca fui. Eu Tá nunca certo. fui essa. Eu nunca fui Pega uma. isso. Eu nunca fui uma mulher Pega isso. de homem falar assim pra mim, não te quero mais e eu queria o homem. Não quer mais. Ali, E não, é não isso. tinha volta até hoje. Não, eu falo muito pro meu marido hoje. Se um dia você falar que você não quer mais, você tem que ter certeza que você não quer mais, porque eu não volto mais. Mas é porque esse é comportamento de criança. A pessoa amiga. que... Gente, eu tinha um ex-namorado que toda hora vira e mexe quando ele queria ir pra uma festa, quando ele queria um carnaval, quando ele queria... E eu Arrumava um trouxa. Menina, mas eu era trouxa. Eu acreditava, porque o meu alto... Isso eu falei até numa palestra que eu dei outro dia. O meu alto valor era tão baixo, o meu senso de merecimento, que essa é uma pauta que a gente deve falar uma outra hora. Aí eu volto também. Você volta também. O meu senso de merecimento era tão baixo, que eu aceitava migalha num nível assim, sabe? E aí, tipo assim, a pessoa terminava comigo, aí ela terminava, aí ela ia pra festa, festava o que ela queria, aí ela voltava, ela queria voltar, eu voltava. Louca! Mental! Entendeu? Então, tipo assim, aí o que a gente tava falando no outro podcast que a gente gravou, que assim, não gravou, mas que assim, o tanto que é maravilhoso quando a gente tem essa maturidade, entendimento e consciência de quem a gente você é. E O menos quão- colágeno. O quão bom. Isso, o quão bom seria se a gente tivesse isso com o colágeno de 20 anos atrás. Né? Hoje a gente não tem o colágeno, mas a gente tem mais. E uma coisa assim mais muito espírito. legal, vou dar uma coisa que acontece na minha vida, porque eu tive 2 filhas, né? Tenho 2 mulheres em casa. E eu sempre quis que elas tivessem essa força que eu tenho, que elas entendessem que é o valor delas, quem elas são mesmo, que o mundo lá fora não as educasse. E uma história rápida, minha filha foi sair com um menino na faculdade, acho que contei pra vocês, né? Ai, eu amo essa história. Ela foi foi sair com... maravilhosa. Então elas vão aprendendo. Eu sempre falei, o homem é o provedor, ele é o líder, né? Ele tem que fazer pra gente. A gente tem que estar no nosso lugar do feminino, mas ele tem que ter o masculino. A gente precisa dessa proteção. Exato. Somos mulheres que precisamos de ser cuidadas. E é bom É ser natureza, cuidada, né, gente? E ela foi sair com esse menino na faculdade. Ele convidou ela pra jantar e no final do jantar, ele falou assim, então vamos dividir a conta. Ele falou, vamos dividir a conta. Ela, a minuto nenhum, ela falou, mãe, eu não falei não. Eu falei, tá bom, vamos dividir a conta. Não, ela foi perfeita. Aí, deixando ela em casa, ele falou assim, viu, a gente vai se ver amanhã. Ela falou, não quero te ver nunca mais. Eu Maravilhosa. não divido a conta, você me convidou. Ela falou, se você não tivesse dinheiro, você podia me convidar pra andar no parque, você podia me conhecer e falar assim, olha, ela não é essa mulher. O meu valor tá muito maior do que esse. Eu não quero um homem que eu divido, eu quero um homem que me cuide. Uau! Porque hoje existe uma confusão muito grande quando a gente fala do homem provedor. Tem muita mulher que confunde provisão com luxo. Com luxo, não. Não é essa a Não. questão. É o É mínimo. prover segurança, tô aqui por você, É vou cuidar de segurança você. emocional. Tem a segurança financeira, mas tem emocional também. Tem. E outra, se ele pode te pagar um McDonald's, é um McDonald's Que você vai. Ela falou assim, eu não ia falar não vou, porque eu tô interessada em conhecer ele. É. Não é Não que, que o cara... Porque hoje, que agora com a internet, as mulheres estão achando muito que é assim, não, tem que ser uma vida luxuosa. Tem que me dar tudo que eu me dar quero. tudo. Eu aponto Não ali é e pá. isso. E tanto que ela faz faculdade, ela faz a Isso. vida dela. Ela falou, mãe, eu vou fazer a minha vida, mas o homem, ele é o, que nem na minha casa. Exatamente. Meu marido é o provedor de casa. E ele é isso. nesse lugar, E é da dentro provisão. do que ele pode. Mas ele tem que virar e falar assim, é isso aqui. Ele tem eu que ter posso, essa tá atitude, comigo? né? Exato, você tá comigo Você tá comigo aqui? nisso que eu Tô. posso? Então vamos. Bora. E é essa proteção que ele traz, e isso é desde o namoro até o casamento. E depois, a mulher ela tem um papel fundamental nessa construção De do embelezar. homem, Não, e na construção dele acreditar que ele pode mais. Então hoje, talvez, ele pode te pagar o McDonald's, mas se você for a mulher sábia e não a tola, você vai levar ele, Porque o que a mulher sábia faz? Coloca ele sentado na mesa dos Edifica o reis. lar. Edifica o lar. E a mulher, a palavra fala que a gente é a coroa na cabeça do marido. Não é peso. Olha que É lindo. coroa. Anota, fala de novo. É, gente, anota isso, porque a mulher fala que nós somos coroa na cabeça do marido. E a gente tem o poder de pôr ele sentado em mesas de mesa dos reis. E Aí. como a gente tem poder também de pôr De ele sentado pôr, De tirar também, de pôr lá nos traficantes, sei lá da onde. Mas é quando a mulher não sabe Mas é firmar na identidade exato. dela, né? Quando a mulher não sabe o papel dela, quando ela não sabe, quando ela escolhe, ao invés de ser sábia, ser tola. Então, Não quando é a à gente toa tá que dentro- vem os ditados, né? Os ditados populares não vêm do nada também, não. Né? Atrás dos grandes homens, o que tem?
Grandes mulheres. É isso aí. Eu até falo do lado, porque atrás não tô atrás, não. Tô do lado ali, junto. Do lado. Nossa, A gente tá lá elevando, né? Da nossa forma, elevando. é isso aí. Que é o nosso E papel. a gente faz mesmo, né? Sendo mãe, cuidando dos filhos, Faz. cuidando da casa. Traz paz Traz pra paz. eles poderem Que prosperar. é tudo que eles querem, né? Um dia eu postei no meu Instagram uma lista, né, de coisas que são trabalhos invisíveis. A cara tá pensando, ela tá desenhando o menino dela ali, ó. Mas Tá lá. aí, ela já tá... Ela tá projetando. Lá no The Game, um evento que a gente faz presencial. Olha lá, outra. Teve uma Mas teve uma moça, né, que ela falando assim, não, porque ela falou, eu quero um marido assim, assim, assado, porque eu quero filhos. E aí o Marcos fazendo ela falar, não, porque eu tenho, minha casa é assim. Tentando buscar. Porque você tem que, é aquilo que a Clara falou, você já tem que acreditar que você é. Então você tem que se comportar como você é, com a mulher que você quer ser, e você tem que acreditar já que você tem as coisas, porque você tem, no mundo espiritual, Deus já te deu. E você tem que acessar e assumir aquilo. E aí o Marcos falou pra ela, não, você tem que falar no presente. Aí ela foi falando, porque eu sou assim, porque eu tenho dois filhos, porque o meu marido é assim, porque eu tenho tal carro. Aí o menino do som, que fica lá com a gente, que ele é assim super proativo, né? Ela terminou de falar, atrás eu já tinha feito tudo no chat de evento, aí tinha a imagem dela todinha, o carro, o marido, os filhos. Gente, Aí foi emocionante. olha, até arrepiei, porque assim, foi tão emocionante, tão lindo, porque ela viu a realidade que ela tava falando, sabe? Ela projetou. E projetou aquilo e ela viu aquilo real acontecer. Até eu, olha, fiquei até emocionada agora de novo, porque até eu lembrando dela e vendo lá, foi tão lindo, assim, que é isso que a gente tem que fazer. Hoje, com o chat, gente, é muito mais fácil. E construir seu mural do sonho, né? E É um colocar lugar lá que a e gente falar vai chegar, né? É. A Terra Prometida ver e falar, nós vamos possuir isso aqui. E é isso que faz a diferença, você ter a visão positiva de futuro. É isso que não te deixa desistir. Porque quando você não tem isso, essa visão positiva de futuro, você não tem nem por que acordar. você Que é não o tem- nosso propósito, né? Se você não perder o propósito, você não tem vida mais. Você não tem por que olhar pra frente, né? Por que conquistar Não mais, tem. né? A diferença de Chega como naquele você... lugar do vazio de novo. Voltamos naquele lugar do voltamos vazio. pro nosso E dá começo. identidade, porque você só encontra propósito quando você sabe quem você é. Quem você é. Porque você não sabe nem pra que você veio, o que você faz, suas habilidades, entendeu? Exato. Que lindo, gente. Ai, gente, que lindo! Foi mais um Elas no Texas, super especial, maravilhoso. A Clara, Gente, a Abençoada, ela é abençoada, ela é. Ela é. Ela é bênção na vida de Jesus. qualquer pessoa que passa pelo caminho Amém, dela. minhas amigas. E vocês vão estar acompanhando aqui e vai acontecer tudo isso na sua vida que você quer. Amém, e você amiga, também, eu viu? Amém, em nome de Amiga, eu Jesus. também, Nossa, você também. Nós declaramos no presente. Declaramos, já está da acontecendo. promessa. Amém. Nós vamos viver a totalidade Já da estamos promessa. vivendo, amiga. Já Porque estamos Deus não é Deus de vivendo. trem pela metade, não. Ele faz o negócio inteiro. É Não? isso. Obrigada, meu Obrigada, amor. gente. Obrigada Seja a bem-vinda. vocês Beijos. que acompanharam a Beijos. gente. E até o próximo. Fiquem sempre ligadas, que a gente sempre tem assuntos muito legais aqui com pessoas. Vocês são incríveis, viu? maravilhosas. E siga a gente nas redes sociais, Aline. Siga a gente no Elas no Texas. Isso. E aí, se você quiser, segue a gente nos nossos pessoais também. Aline Jacober, Clara, Fernanda, Gladys. Andréia Vieira. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui embaixo, nós vamos deixar discriminados. Esperamos vocês. Estamos juntas aqui no Texas. Yeah!